Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a esse vídeo que vai falar sobre parâmetros magnéticos. Quais são e para que servem? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, divulgue o vídeo, dê o seu like, faça suas críticas, dê suas sugestões e faça as perguntas. Nosso objetivo é apresentar as relações entre diversos parâmetros encontrados em circuitos magnéticos, tais como força magneto-motriz, indução magnética, campo magnético, permeabilidade magnética relativa, fluxo magnético, relutância, indutância, energia armazenada e frequência de ressonância, com aplicações em eletroímãs, indutores, transformadores e circuitos magnéticos de uma maneira geral. Nossas referências bibliográficas já foram apresentadas. Vamos iniciar com a equação que relaciona indução magnética e campo magnético. B igual a μ vezes H. Como podemos criar um campo magnético? Como é que fazemos um eletroímã? E como estabelecemos a relação entre a indução magnética ou densidade de fluxo magnético, B, e o campo magnético H? O que é um circuito magnético? Nós já respondemos algumas dessas perguntas em vídeos anteriores, mas vamos fazer uma rápida revisão. Considere o circuito mostrado na figura, onde você tem um enrolamento composto por uma certa quantidade de espiras, uma fonte de corrente, pode ser uma bateria alimentando o fio, que vai dar uma corrente limitada pela resistência ohmica do fio, ou uma fonte de corrente controlada, e um interruptor que vai abrir e fechar esse circuito elétrico. Quando nós fechamos o circuito elétrico, que uma corrente percorre o fio, a bobina, vai surgir um campo magnético dentro e ao redor da bobina. Você pode constatar isso com uma bússola, por exemplo. Essas linhas de campo que você vê desenhadas, essas setas, você não as vê, mas você vê o seu efeito. Elas são uma representação das linhas de campo magnético. Você pode ver que dentro do indutor, na hora que sai, elas inclusive estão mais concentradas. A força é maior ali, a força magnética é maior ali. Se você colocar um material magnético, material ferroso, você sabe que vai concentrar essas linhas. Observe que cada linha é fechada. O circuito magnético é sempre fechado. Então, o que caracteriza esse nosso eletroímã? Linhas de campo magnético, polo norte e polo sul, linhas fechadas, um circuito magnético, uma força magneto-motriz, número de espiras vezes a corrente que circula por essas espiras, o campo magnético criado em torno, a indução magnética em função do material, do meio, e a indutância desse nosso enrolamento, desse núcleo. Podemos também, para sabermos a direção dessas linhas de campo, aplicar a regra da mão direita que está mostrada. O polegar a seta, vai indicar o sentido convencional da corrente. E os dedos da mão vão indicar a direção da rotação do campo magnético. Aí nós temos o exemplo. Nós estamos considerando que a corrente I está saindo da tela do computador na sua direção. Veja, então, se você colocar esse polegar apontando para você, os dedos da mão meio abertos, meio fechados, vão indicar o sentido da seta da direção do campo magnético φ. Vamos trabalhar com a equação da força magneto-motriz, número de espiras vezes corrente, ou o campo magnético vezes o comprimento magnético. Se houver mais de enrolamento, teremos um somatório de 2 forças magneto-motrizes. Nosso primeiro exemplo, nós temos uma bobina, um enrolamento com 25 espiras e aplicamos uma corrente de 100 mA. Queremos saber qual é a força magneto-motriz. Da definição, N vezes I, 2,5 ampere-espira. No segundo exemplo, nós temos um núcleo de material magnético, é dado o comprimento, é dado a área e o número de espiras e a corrente que percorre esse enrolamento. E nós agora queremos determinar uma série de parâmetros desse núcleo. Inclusive, chama atenção para o último item, J, qual capacitor a ser associado, tanto série como paralelo,
depende da aplicação, para que haja uma ressonância em 60 Hz. A rede. Força magnetomotriz. Vamos utilizar a definição. Obtemos 12,5 ampere-espira. Já o campo H no interior da bobina, também da definição, força magnetomotriz N vezes I. E agora, força magnetomotriz H vezes L. Temos o comprimento H, 250 ampere-espira por metro. A indução magnética, observamos que para 250 ampere-espira por metro, para o aço laminado, nós temos uma indução magnética de 1,2 Tesla. Se nós temos a indução magnética 1,2 Tesla e a área da seção reta, obtemos que o fluxo magnético 3 vezes 10 a menos 4 Weber, ou 0,3 mV. A permeabilidade magnética pode ser obtida em função de B e H, já calculados, 4,8 vezes 10 a menos 3 Henry por metro. A permeabilidade magnética relativa, basta dividir agora por μ0, 4 π vezes 10 a menos 7, e obtemos 3.819,7. Nessa condição, vimos em outras aulas que o material não tem um MR característico, depende da condição de operação. A relutância magnética do núcleo, na condição que nós temos, dado o comprimento μ e a área, é 41.666,87. Então, nós estamos usando as equações de definição, uma aplicação da equação e substituindo pelos valores dados obtidos anteriormente. A indutância obtemos de duas maneiras, ou definição N fluxo concatenado, que é N fluxo dividido pela corrente, ou N ao quadrado menos π ao quadrado pela relutância. Nos dois casos, obtemos uma indutância de 15 mH. A energia armazenada do meio de L ao quadrado, 1,875 mJ. E a última questão, que é capacitor para ressonância 60 Hz, vamos calcular esse capacitor utilizando a fórmula da ressonância, né? Frequência de ressonância igual a 1 sobre 2π, raiz quadrada de LC. Vamos colocar o C em evidência e obtemos aproximadamente 470 microfarads. Então, aí temos os dados completos do nosso eletroímã, do nosso indutor. Temos a força magnetomotriz, o campo magnético, a indução magnética, o fluxo magnético, permeabilidade magnética relativa, relutância e indutância. Então, temos todos os parâmetros do núcleo. E se tivermos agora, por exemplo, um núcleo fechado? Bom, vamos dar um exemplo. O desenho mostra que A é a área da seção reta. Então, observe que nesse núcleo só existe um material, o único material magnético, e a área desse material em todo o percurso ABCDA, lembra que é fechado, é igual a A. Observe que o percurso é ABCDA, o percurso é fechado. Temos o número de espiras, a corrente, a área e o comprimento. Vamos agora calcular uma série de parâmetros em função do material. Comprimento do circuito magnético, área de seção reta, número de espiras e corrente. Vamos calcular, temos apenas um enrolamento. Esses são os parâmetros que estamos querendo determinar. Essa é a equação que nós estamos utilizando, só temos um enrolamento e um percurso magnético, porque a área é constante. Então, a força magnetomotriz, nós obtemos GNI, 50 ampere-espira. Obtemos H, 333,33 ampere-espira por metro. Com esse valor no material utilizado, a nossa indução é 1,39 Tesla. Com esse valor de B e H, obtemos que o μ é 4,17 mH por metro. E o μ relativo, a permeabilidade magnética relativa, 3.318,38. Aí no gráfico podemos ver 333 ampere-espira de H, na curva de aço laminado, cerca de 1,39 Tesla. E obtemos todos os valores. O fluxo em função da indução e da área. A relutância em função da força magnetomotriz do fluxo, por exemplo, podemos obter também de L sobre μA, mas ficou mais fácil, 143.884,9 por R. A indutância, podemos calcular de duas maneiras, obtemos 69,5 mR. Então, aí estão os parâmetros do núcleo. Bastante aplicação direta das equações de circuitos magnéticos.
A energia, o meio de L ao quadrado, 8,69 milijoule. Essa é a energia armazenada por esse núcleo. E se nós tivéssemos um núcleo toroidal, mesma coisa, só que agora em vez do comprimento magnético, nós teríamos o 2π vezes o raio médio, que é o comprimento dessa circunferência de círculo, do raio médio. Então, nós temos as equações de força magnetomotriz do circuito magnético, a relação B igual a μH, a força magnetomotriz relaciona-se com relutância e fluxo magnético. Temos também número de espiras de comprimento e a corrente que passa por essas espiras, as relações entre todos esses parâmetros, a definição ou a equação que determina a relutância, a que vai determinar indutância e a que vai determinar o fluxo magnético. Então, nós temos aí as diversas relações entre os elementos de um circuito magnético. Observe que até agora estamos considerando apenas um enrolamento, um material magnético apenas. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu recomendo que você assista os demais vídeos da série sobre circuitos magnéticos. Bons estudos, não se esqueça de se inscrever e dar seu like e até a próxima!